Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, à UTAD, na pessoa do Sr. Professor Artur Cristóvão, que nos ajudou do ponto de vista técnico e logístico. Iniciativa. Também cumprimentar todos aqueles que já estão ligados à nossa plataforma Zoom e, como não podia deixar de ser, cumprimentar em particular e com maior efusividade aqueles que hoje nos irão falar. O tema é a linha do Douro, um tema apaixonante, um tema que está na ordem do dia. Se calhar neste património mundial foi convocada pela Comissão de Economia da Assembleia da República para, no âmbito da petição que foi submetida e que recolheu mais de 13.500 assinaturas, prestar o seu ponto de vista, e vamos fazê-lo na próxima quarta-feira às 14 horas na Assembleia da República. Portanto, é um assunto que está na ordem do dia, é um assunto relevante, é um assunto que extravasou claramente a região. Alguns políticos, temos ouvido alguns políticos em algumas circunstâncias defenderem a necessidade da requalificação da linha do Douro. Há 15 dias atrás participei num evento aqui no Porto com o Sr. Engenheiro António Costa e Silva e cerca de 10 individualidades aqui da cidade do norte do país, e mais do que uma pessoa se pronunciou relativamente à necessidade e da sua ligação à Espanha, pelas várias implicações positivas que terá do ponto de vista da alavancagem económica da região, do reforço da coesão territorial, regional e nacional, da integração peninsular, enfim, um conjunto de grandes valores que entendemos que este processo tem. Portanto, neste sentido, achamos que era um tema mais do que oportuno, é necessário, uma discussão que continua a ser necessária ter, e para isso socorremos de quem sabe do assunto, não é? E hoje temos pessoas de várias áreas diferentes, mas todas elas ligadas a esta ideia da linha do Douro. O Sr. Engenheiro Pedro Moreira, que é vice-presidente da CP, o Sr. Engenheiro Alberto Oroso, que é especialista em transporte e vias de comunicação, segundo e terceiro ciclo de ensino básico e, sobretudo, é uma utilizadora habitual da linha de caminho de ferro, e é nessa qualidade que nós temos muito interesse em ouvi-la. E também, last but not least, muito pelo contrário, o Sr. Dr. Manuel Novaes Cabral, meu amigo, antigo presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, atual presidente do Museu Nacional Ferroviário, portanto uma pessoa que tem esta rara qualidade de poder juntar o tema da linha do Douro juntamente com a questão dos vinhos do Douro e Porto, que, como todos nós sabemos, tem um peso muito importante, muito relevante, não só na economia regional, mas também no desenho daquilo que é ser dourense. E, portanto, apresentações feitas, eu queria passar diretamente para as perguntas e peço desculpa, não quero favorecer nem desfavorecer ninguém, mas iria utilizar a ordem pela qual o nosso placar foi construído e, portanto, dirigia-me diretamente ao Sr. Engenheiro Pedro Moreira para lhe perguntar, mas qual é a sua visão para a linha do Douro, onde estamos hoje e onde é que podemos estar num futuro próximo, Sr. Engenheiro? Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite à Liga dos Amigos do Douro Património Mundial e também agradeço todos os contributos que têm dado para a promoção da linha do Douro. Aliás, eu também sou transmontano e utilizo muitas vezes a linha como passageiro, para além das funções que obviamente tenho na CP. A linha do Douro, posso dizer que sempre esteve, sempre fez parte do nosso plano estratégico desde o momento que tomamos posse,
E há uma série de ações que podemos elencar e que tomamos desde o início e que algumas vão começar a ter resultados muito em breve, que passaram inicialmente por reabilitarem instalações oficinais que nós tínhamos fechadas, que é o caso da oficina de Guifões, que estava fechada há vários anos, e depois, de seguida, começamos logo ainda com algumas unidades o ano passado, mas em maior força no início deste ano, em janeiro, por reabilitarem carruagens Schindler, que são carruagens que estão melhor adaptadas à paisagem, à beleza natural que o Douro tem e que permitem que os passageiros possam desfrutarem de toda a beleza natural que a linha do Douro nos dá. O Douro fazia-se essencialmente, e ainda a maior parte do serviço são com as automotoras que nós alugávamos a Espanha, que cumprem a sua função de transporte de passageiros, mas não potenciam a região, não estão adaptadas, são unidades que não são muito confortáveis, têm janelas completamente fechadas, não permitem abrir, enquanto que a Schindler tem um nível de conforto muito superior. Embora sejam carruagens nos anos 40, como já disse, têm 70 anos, e que para muitos portugueses até são alvo de crítica porque dizem que é material velho, elas foram completamente reabilitadas. Têm condições de conforto que eu diria que não temos outras carruagens em Portugal que seja tão agradável de viajar como é o caso da Schindler, e nomeadamente em países que são ricos e que têm sistemas ferroviários ou um serviço ferroviário de referência, que é o caso dos caminhos de ferro suíços, os SVB, por exemplo, ainda têm ao serviço carruagens Schindler e não estão a planear, a curto prazo pelo menos, retirá-las de serviço, precisamente pelo potencial turístico que este tipo de carruagens tem. Por esse motivo, e desde que nós começamos a colocar as primeiras ao serviço, e porque também uma parte substancial dos passageiros, quando viajam numa automotora 592 ou numa Schindler, têm precisamente questionado os revisores de quais são os horários destes, porque fazem a comparação, quem já viajou numa Schindler ou numa 592, o conforto é completamente diferente e permite desfrutarem exatamente da linha de Douro de forma diferente. Como havia muitos passageiros de forma crescente que procuravam esse serviço, nós já a partir do próximo domingo, dia 12, vamos passar a realizar todos os serviços comerciais para o Pocinho, todos os interregionais para o Pocinho, são 8 serviços diários, com o serviço Miradouro, que vai passar a ser diário e regular, ou seja, vamos passar a ter carruagens Schindler renovadas, muito confortáveis, que permitem, como disse, abrir janelas, desfrutar da paisagem. Tínhamos apenas um problema nessas carruagens, que era o sistema de aquecimento, que era muito antigo, mas mesmo a esse nível elas também foram completamente renovadas. Têm sistemas de aquecimentos modernos, que compramos na Alemanha, já eletrónicos. Há carruagens que o sistema de aquecimento sofreu revisão e outros em que, pelo seu estado, foram completamente substituídos por novos. E esta é uma ação das imediatas que vamos implementar e que pensamos que tem um contributo forte no serviço ferroviário que é prestado na linha do Norte. Também à semelhança do que temos realizado em anos anteriores, embora existam alguns problemas técnicos e o próprio Covid atrasou-nos muitos dos trabalhos, estamos a prever, a partir de 1 de agosto, retomar o comboio histórico do Douro, com a locomotiva a vapor, a 186, e as carruagens também históricas em madeira. Sabemos que este ano vamos ter uma série de constrangimentos, precisamente por causa do Covid, muito do turismo desapareceu, mas também estamos convictos que temos que desenvolver ações precisamente para o recuperar e temos que dar continuidade a este tipo de serviços. Para além de que depois há uma série de outros serviços que estamos a trabalhar e que a breve prazo também pretendemos implementar, e como a CP é um operador e cada vez mais nós temos que fazer um serviço integrado,
Ainda hoje também, a título de exemplo, nós estivemos reunidos com o Dr. Luís Pedro Martins, o diretor do turismo do Porto e Norte, precisamente no sentido de começarmos a criar parcerias para potenciarem a região, nas quais a CP pretende dar o contributo no serviço e diversificarem o tipo de produtos que oferecem, indo de encontro às pretensões dos turistas, e ninguém melhor que as agências de turismo para saberem exatamente o que é que este tipo de clientes pretende. Sim, em traços gerais, essas são as principais ações que nós temos definidas para a linha do Douro. Não sei se entretanto querem fazer alguma pergunta relacionada com o tema. Mas e relativamente à recuperação da linha até Barca d'Alva e sua ligação até a Espanha, como é que o Sr. Engenheiro, a título pessoal, ou a própria CP, vê a questão? Pronto, tanto a título pessoal como a CP olha para a ligação à Barca d'Alva, obviamente, com grande potencial, vê que tem, e acho que é claro para todos, que tem um elevado potencial turístico e pode potenciar até economicamente a região. Só que é só um assunto que sai fora também do poder de atuação da CP, é um assunto que está ligado às infraestruturas. Agora, aquilo que podemos dizer é que se a ligação for feita, nós faremos parte da solução e teremos, obviamente, serviços que iremos colocar nessa linha também adaptados à região. Agora, como sabe, se calhar também colegas da IP podem dizer melhor do que eu quais são os planos que existem ao nível das infraestruturas, porque as infraestruturas estão separadas da CP, nós usamos as infraestruturas, mas a partir do momento que as mesmas sejam reabertas, certamente que nós estaremos cá também para potenciarem a linha com serviços comerciais e turismo também. Muito bem, depois voltaremos. A ideia no fundo é fazer uma ronda a todos, depois voltaremos a fazer uma segunda ronda. Também quem quiser inscrever-se e fazer perguntas pode fazê-lo através do chat, da tecla de chat que está aí, depois apresentaremos as questões que nos foram colocadas às pessoas que nos indicarem para o fazer. Eu passaria então a palavra ao engenheiro Alberto Aroso para nos falar um pouco, não sobre do ponto de vista do utilizador da linha, mas de quem tem que manter e de quem tem que construir, não é? E, portanto, nesse sentido, o que é que nos tem para dizer sobre qual é o potencial que a linha do Douro tem na sua versão atual, naquilo que pode vir a ser uma linha do Douro requalificada e com ligação a Espanha. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite e a oportunidade à Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, cumprimentar os restantes participantes nesta reunião e cumprimentar todas as pessoas que estão a participar e que estão-nos a ouvir. Eu tinha preparado aqui uma pequena apresentação. Eu vou partilhar aqui a apresentação, é mais fácil. Esta minha intervenção vai ser, é uma intervenção a título pessoal, é uma opinião pessoal, reflete apenas o meu pensamento sobre o Douro e sobre a linha do Douro. E para começar, eu transcrevi aqui uma frase que já tinha escrito há uns anos atrás. Os vinhedos e o comboio são parte integrante da riqueza turística do Alto Douro vinheteiro e refletem bem o árduo trabalho que foi necessário para os concretizar. Nesse sentido, imaginar o Val do Douro sem o comboio é o mesmo que o imaginar sem o vinho do Porto. Eu acho que estão de tal maneira interligados que é difícil separá-los ou não estar o Val, não considerar ambas quer o comboio, quer o vinho do Porto, quer também o barco da via navegável. Ora bem, a infraestrutura, falando um pouquinho da linha do Douro, foi uma infraestrutura inaugurada, a ligação internacional, em 9 de dezembro de 1887, demorou 14 anos a construir 200 km, o que à data, com as dificuldades construtivas que existiam, é realmente uma obra magnífica, um período de construção muito curto para a dimensão da obra. Infelizmente, e fruto de um conjunto de vicissitudes, a Espanha encerrou o tráfego no dia 1 de janeiro de 1985 e logo a seguir Portugal, em 1988, em outubro, encerrou a linha.
Trata-se de uma linha que percorre o Vale do Douro, acompanha praticamente desde Mosteiró o Rio Douro até Barca d'Alva, o processo de reabertura, atualmente a linha só está operacional até ao Pocinho, o processo, uma eventual reabertura da linha do Douro, que antes de mais é uma decisão política, é simples de fazer porque se trata apenas de uma modernização de uma infraestrutura existente, em que as obras de arte, pontes e túneis já estão feitas e, portanto, comparativamente com o custo de construir de raiz uma via desta natureza, inviabilizaria completamente o projeto. A importância desta ligação a nível europeu é de tal forma grande que a Comunidade Europeia fez um estudo sobre as ligações transfronteiriças que estão em falta, as missing links, e selecionou a linha do Douro num conjunto de 48 ligações, num conjunto total de 365, inclusive usou o exemplo da linha do Douro para apresentar este relatório. Naturalmente, é uma linha que no estado em que está, nomeadamente o Troço-Pocinho Barca d'Alva, para qualquer técnico da especialidade de transportes, percebe que pronto, implica obras de reabilitação, de adaptação, obras essas que têm que ser enquadradas também com o que venha a ser feito em Espanha, porque tem que haver uma continuidade de características, tanto a nível das cargas máximas, a nível do tipo de sinalização, no fundo, estar dentro dos parâmetros que estão definidos dentro das especificações técnicas que estão publicadas pela Comunidade Europeia, mas de qualquer forma é um projeto que comparativamente com projetos idênticos elaborados ou concretizados na Europa, digamos que é um objetivo, é uma obra que pode oscilar entre os 200 a 260 milhões de euros, consoante o que seja necessário fazer, porque não basta só reabrir o Troço-Pocinho Barca d'Alva, uma infraestrutura deste tipo obriga sempre a uma adaptação desde a origem ao destino, fruto do tipo de tráfego, fruto do número de comboios. Há um conjunto de fatores que têm que depois ser analisados e estudados e que, no fundo, têm que ser também incluídos num investimento desta ordem, desta natureza. Em Portugal temos uma linha muito parecida com esta, que é a linha da Beira Baixa, não só no troço Covilhã-Guarda, que é muito parecido ao troço Barca d'Alva lá Ferreneda, como também no resto da linha que se desenvolve na margem do Rio Tejo, que é muito idêntica também à linha do Douro e que está modernizada. Portanto, o desafio de modernizar a linha do Douro é uma decisão política, mas é um desafio que está perfeitamente ao alcance da engenharia portuguesa, que é reconhecida internacionalmente por diversas obras. Isto num contexto global de ligação transfronteiriça. Olhando agora tão só e apenas para o Troço-Pocinho Barca d'Alva, eu pus aqui um pequeno esquema em que é possível perceber que pela linha do comboio a distância entre o Pocinho e Barca d'Alva são cerca de aproximadamente na ordem dos 25 minutos, para percorrer grosso modo mais ou menos os 28 km. E se para os autocarros que, por exemplo, fazem o complemento ao serviço fluvial e que depois transportam os passageiros de Barca d'Alva, os turistas de Barca d'Alva para o Pocinho, têm que percorrer 62,8 km. O Google Maps para um automóvel dá um tempo de viagem de 1h07, mas um autocarro naturalmente não consegue fazer este tempo de viagem, fruto da sinuosidade das estradas, e portanto é fácil perceber que o comboio permite reduzir para menos de metade o tempo de viagem. Além disto, depois há a questão da pegada ecológica, que é francamente mais favorável ao comboio. Claro que isto implicaria sempre também uma intervenção minimalista, que no fundo representa essa redução do tempo de percurso, a possibilidade de fazer intermodalidade com a via fluvial, em que os cruzeiros deixam de ter que andar com os turistas a correr para conseguirem ter tempo de chegar ao Pocinho a tempo de apanhar o comboio e, portanto, teriam mais tempo para desfrutar um pouco mais de Barca d'Alva e até ajudar o comércio local. Portanto, também seria a transferência de modo rodoviário para o ferroviário, portanto, na questão ambiental era um ganho e, claro, aumenta a segurança e do conforto, porque a sinuosidade das estradas é sempre complicado. Claro está, uma intervenção minimalista, isto usando benchmarking de obras idênticas,
andaria sempre na ordem dos 20 a 25 milhões de euros, que teriam de qualquer forma estas vantagens, mas teriam que ser estudadas e analisadas. E, naturalmente, também seriam uma decisão política. No que respeita, eu queria só fazer aqui ainda uma referência, que realmente o troço em Espanha, entre Barca d'Ávila e Freixeneda, é um troço realmente magnífico, tem 20 túneis, 13 pontes, uma das pontes que mais se destaca, que é a ponte metálica Poio-Valente, que é uma ponte em 3 tramos metálicos em curva, que não há muitas por esse mundo de fora, e de facto é uma obra extraordinária. Agora, vou dar aqui exemplos a nível estrangeiro, a nível europeu. Eu não sei se o Sr. Engenheiro quer partilhar connosco uma apresentação, nós não estamos a ver nenhuma apresentação, não sei se quer partilhar ou não, se é... Não estão a ver a apresentação? Não. Oh, bolas. Eu tentei partilhá-la, mas estou a ver que não consegui. Pronto, olha, então vamos desistir, vou continuar sem a apresentação, eu depois envio. Eu vou dar aqui o exemplo também da ligação Pau-Canfranc-Saragossa, transpirenaica, que dou o exemplo porque eu acho que para a questão da linha do Douro pode ser um exemplo positivo, porque é um projeto que está a ser apoiado pela Comunidade Europeia. Foi uma linha que está encerrada desde 1970 e neste momento está o projeto de reabertura em curso. E é uma linha com restrições técnicas muito elevadas, estamos a falar de pendentes máximas de 43 por mil, no Douro o máximo que temos é 21 por mil, no troço de Barca d'Ávila Freixeneda, e raios de curvatura mínimos de 200 metros que correspondem a velocidades de 40 a 65 km por hora. Ora, não é isto que existe ao longo da linha do Douro, mesmo do lado espanhol, o que significa que se a Europa apadrinha um projeto desta dimensão, com estas limitações técnicas, com certeza que a nível da linha do Douro isso não ocorrerá a nível do apoio financiamento comunitário. No que respeita então ao turismo, agora as vantagens da linha do Douro. De facto é uma linha que percorre o Vale do Douro, percorre 4 patrimónios da humanidade, Porto, Douro Vinheteiro, as gravuras de Foscoa e também Salamanca. Está enquadrada entre 2 aeroportos, o do Porto e o de Madrid, que permite o turismo low cost e short stay, que é uma vantagem para a região. Tem uma estação de alta velocidade em Salamanca, que no fundo é a porta de entrada a uma região de 5 milhões de habitantes que envolve Madrid e Valladolid. Portanto, é um mercado potencial para o Douro Vinheteiro. No que respeita ao turismo fluvial, obviamente que a linha do Douro é fundamental no apoio à expansão do mercado, nomeadamente também para o lado de Espanha, e no que respeita particularmente ao turismo ferroviário, a linha do Douro acaba por ser estruturante porque alavanca o turismo na região e não só, a economia da região também se vê beneficiada, porque não só é um turismo que permite ir percorrendo em mais do que um dia a região, ir mudando de sítio, ir percorrendo os diferentes locais, como também, e no fundo, há uma maior criação de valor na região, quer por via da utilização da restauração, dos hotéis, da hotelaria, como também na compra dos produtos tradicionais, entre os quais o vinho, que no fundo é vinho que sai da região sem ter que se acrescentar o custo de transporte ou inclusive margens para a exportação e para o exterior. No fundo é um facilitador económico estruturante fundamental para alavancar o turismo do Douro Vinheteiro, a linha do Douro. Por último, queria só referir 5 exemplos, 2 na Alemanha, 1 em França, 1 na Suíça e 1 no Japão. Na Alemanha temos 2 casos em que o comboio é claramente o meio de transporte escolhido para percorrer as regiões vitivinícolas do Val do Reno e do Val do Moselle. E os turistas alternam entre os modos ferroviário e fluvial, têm carreiras fluviais como se fossem também com horários, como se fosse um serviço comercial, uma pessoa pode andar uma parte de comboio e a outra faz de barco, ou vice-versa. Existe também na Alemanha um exemplo que também é muito bom, que é as rotas cênicas na Floresta Negra, na região de Baden-Württemberg. Em França, o Val do Loire, que é uma região vitivinícola, também se apoia muito no comboio e no percorrer os tratores do Val do Loire e os principais pontos de interesse. O comboio está lá sempre. Na Suíça há um exemplo que eu acho muito interessante para a linha do Douro, que é o caso do Albula-Bernina, que é uma via férrea classificada pela Unesco, Património da Humanidade, e que a linha do Douro, incluindo o troço Barca d'Ávila Freixeneda, não fica nada atrás, portanto teria todas as condições para também ela ser classificada pela Unesco.
e é um troço que inclui parcialmente o Glaciar Express, que é o sucesso que se conhece a nível internacional e que é uma experiência única que vale a pena percorrer. E depois queria fazer uma última referência ao Japão, que tem uma rede de caminhos de ferro muito vasta, tem a estrutura principal, que é o Shinkansen, o comboio bala, e tem a restante rede convencional. E o Japão vende um produto que é muito interessante a nível turístico, que é o Japan Rail Pass, em que, no fundo, é como o Interrail, mas que abre portas a quase tudo. E são aqui 4 países que têm um conjunto de 5 exemplos, que podem ser também transpostos aqui para Portugal, para o Douro, com a criação de um eventual Douro Express e de um bilhete Douro Rail que permita não só viajar no comboio, como utilizar outros modos de transporte da região, ou mesmo visitar quintas ou outros museus ou outros pontos de interesse da região. Ou seja, no fundo, a linha do Douro é uma via estruturante da região e realmente acaba por ser imprescindível, e se puder ser unida à Salamanca, ainda melhor, porque é juntar 2 grandes regiões, Castela e Leão e o Douro, que é um benefício para todos, para Portugal e para a Espanha, no fundo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela Tenho sua... pena não terem visto a apresentação, mas depois eu mando-a, envio-a e depois eventualmente partilho. Isto ficou sem... Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Muito bem. Agora sim. Peço desculpa, não sei o que aconteceu aqui. Muito obrigado pela sua apresentação, estava eu a dizer. E agora gostava de ouvir a doutora Margarida Maris, que há alguns anos, poucos, frequenta a linha do Douro e pode-nos dar a sua experiência em primeira mão daquilo que tem sido ao longo destes últimos anos, a sua experiência enquanto utilizadora frequente da linha do Douro, e sobretudo também dar-nos um pouco uma ajuda sobre o que é que pode ser feito no sentido de melhorar essa experiência que tem da linha, que eu não sei se é boa, se é má, mas que gostaria de ouvir qual é. Muito obrigada pelo convite, é um gosto e uma honra estar entre vós. Eu confesso que fiquei encantada por ouvir o engenheiro Pedro Moreira e o engenheiro Alberto Aroso. Isto trazem-nos notícias muito agradáveis para o utente, e a minha história começa aqui na linha do Douro em 1982, quando eu venho aqui para o Concelho de Carrazeda de Anciães viver. Ora, o que realmente eu posso dizer como meu testemunho é que durante a década de 80, portanto até, digamos assim, depois a construção da IP4, não é? Esta linha é fundamental para a população de todo o distrito de Bragança. É ela que nos leva realmente ao Porto, que nos leva ao litoral, que nos leva para o resto do país. Portanto, ela representa, digamos assim, a alma aqui da região. E toda a população, pronto, eu refiro-me mais aqui a Carrazeda, é ao TUA e aos apiadeiros daqui do Concelho, que se dirige para fazer as suas viagens até ao Porto. Quem conhece bem a região sabe como era doloroso fazer as viagens até ao Porto, era uma verdadeira aventura, e portanto o comboio era realmente o transporte importante, fundamental da região. Ora, é evidente que eu ao longo destes anos, desde 82, fui sempre como utente muito regular, fui assistindo a grandes mudanças. Talvez a grande mudança tenha sido ali pelo início de 2000, 2008, quando começaram a acontecer aqueles acidentes, depois o fecho da linha do TUA, em que gradualmente nós assistimos
à perca de importância da linha do Douro, e especialmente porque a IP4 vai oferecer uma ligação ao Porto de qualidade, rápida, associada a redes de transporte que agora saem das localidades, como é Carraseda, como é Vila Flor, e fazem a ligação direto ao Porto. Portanto, as pessoas já não têm o problema de apanhar o comboio Mirandela, mudar no Tua. Portanto, essa talvez seja a grande alteração que eu, como utente, notei. Portanto, eu e todos os outros utentes começámos a perceber que toda uma estrutura que existia, os transportes que ligavam a Vila ao Tua, deixaram de ser tão regulares, deixaram de ser compatíveis com os horários dos comboios, e aos poucos e poucos nós vimos a população da região a desinteressar-se pelo uso do comboio. Portanto, foi nítido esta percepção de que o comboio já não era aquele elemento fundamental de ligação à cidade do Porto. Pronto, ao longo destes anos realmente vimos os transportes a passarem, o comboio a passar por momentos muito difíceis, assistimos à introdução dos comboios espanhóis, que realmente em termos de aquecimento eram fantásticos, e ar-condicionado também. Senhor Engenheiro Pedro Moreira, eu espero que o ar-condicionado seja também uma das mais-valias destes novos comboios. A semana passada eu já tive o prazer de ver ou de viajar num comboio em que realmente já havia remodelações, um comboio espaçoso, realmente com outra apresentação, o que é extremamente agradável. Posso também dizer que o pessoal é fantástico, são uma simpatia. Eu viajei com uma senhora estrangeira, há sempre a preocupação de mostrar que já sabem também o inglês, e portanto acho que aqui há um potencial tão grande que realmente é pena que este comboio tenha deixado de ser atrativo para a população. Porque se pensarmos no turismo, o nosso turismo, quem é aqui da região sabe que acaba por ser muito sazonal, não é? E portanto a CP não pode viver só do turismo. Eu acho que era importante interessar, mostrar que realmente o comboio é novamente algo agradável, confortável, com horários que permitam uma ligação de acordo com a vida das pessoas que têm as suas consultas, que têm um problema para resolver no Porto. Portanto, a questão dos horários é também importante, e também a ligação das vilas às estações, porque enquanto isso não acontecer, pagar um táxi da vila até à estação não é viável, não é? Eu também tive o cuidado de verificar, em termos de oferta, o que é que os transportes, portanto a Roda Norte, não é, que agora está associada à Rede Expresso, têm para oferecer aqui à população. O número de autocarros é praticamente o mesmo por dia. As horas que se demora de autocarro até ao Porto é praticamente o mesmo, as 2h30. O preço é mais caro, são 14 euros o autocarro, enquanto que de ida e volta o que eu pago é à volta de 11 euros e qualquer coisa, ali da Alegria até
até São Bento, e portanto, até se formos comparando, se houvesse uma forma de tornar também a linha do Douro atrativa para os habitantes da região, isso seria fantástico, não é? Portanto, no meu ponto de vista, aí seria também uma das coisas interessantes a fazer, que a própria população volte a olhar para o comboio realmente como uma mais-valia para todos nós, não é? Muito bem, muito obrigado. Já voltaremos, porque a sua intervenção suscitou-me aqui uma ou duas ideias, uma ou duas interpelações que lhe queria fazer. Volto-me agora, do ponto de vista informático, para o Sr. Dr. Manuel Novaes Cabral, pedindo-lhe publicamente desculpa, porque parece-me que temos uma pequeníssima gralha, ainda que sendo pequena, é importante no nome, no cartaz que lhe dedicamos. E, portanto, peço desculpas publicamente pelo facto de haver aqui uma pequeníssima gralha. Mas vou introduzir a conversa recorrendo aqui a umas notas que eu tomei para uma outra ocasião e que basicamente começam pela leitura de uma placa comemorativa do primeiro centenário da Estação da Régua em 1969, que diz: "O caminho de ferro foi uma revolução se todas fossem assim". Bem, o facto é que as pessoas ligadas ao caminho de ferro na altura realmente acharam que era uma revolução positiva. O mesmo não aconteceu com os barcos rebelos que de 2.000 viagens por ano foram paulatinamente desaparecendo com a chegada do comboio. Aliás, Alves Redol, no seu livro Porto Manso, disse que, relativamente aos barqueiros, desculpe, pedia ao André Pires para desligar o telefone, o microfone, por favor. Pronto, mas dizia eu que Alves Redol, no seu livro Porto Manso, relativamente aos barqueiros, referiu-se que a fome que lhes entrava pela janela passou a entrar pela porta e, portanto, enfim, a questão tem a ver com esta lógica do desenvolvimento. O mundo não para, está sempre a girar, e a pergunta é: não estamos a ser só nostálgicos e a tentar impedir o inexorável movimento da grande roda? Pergunto isto a alguém que tem esta situação peculiar de estar ao mesmo tempo a ser profundo conhecedor da região do Mercado do Douro, na sua componente de produção de vinhos de Douro e Porto, também património mundial ligado ao Museu do Douro e agora também ao Museu Ferroviário. Nós estamos a ser só nostálgicos? Há aqui um papel, na sua opinião, do Manuel Cabral, sobre o que é que pode ser o futuro da linha do Douro? Há futuro para a linha do Douro? Muito obrigado, António. Eu queria começar por cumprimentar a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial por esta iniciativa. Às quintas no Douro é sempre muito agradável estar uma quinta-feira ou numa quinta do Douro, e para estas conversas também ao TAD, na pessoa do meu querido amigo Artur Cristóvão e todos os meus companheiros de mesa, esta mesa muito especial. Aqui o confinamento, agora mais desconfinado, mas aqui o confinamento nos obriga. É claro que estas notas que o António Filipe deu a propósito de mim próprio só se devem à amizade, portanto nada mais do que isso. De qualquer maneira, vou tentar pegar aqui. Eu tinha aqui tentei estruturar uma intervenção a pedido do António Filipe, 10 minutos, mas já muita coisa foi dita, os anúncios feitos pelo Pedro Moreira, o enquadramento, inclusivamente o enquadramento histórico, que é importante. Sem a história nós não sabemos onde é que estamos. A história, a geografia, feitos pelo Alberto Aroso, mas eu ia começar não pelo desafio feito agora pelo António Filipe, mas pela intervenção da Margarida Maris, imediatamente anterior, porque eu acho que coloca a questão num dos pontos, não é o único obviamente, mas num dos pontos onde ela deve ser colocada. Isso tem a ver com a estabilidade da utilização da linha
podíamos dizer isso de várias maneiras, mas a estabilidade da utilização da linha é muito importante. Aliás, a Margarida há bocadinho invocou exatamente a utilização sazonal, é cada vez menos sazonal e nós temos de olhar para a linha agora, no que é que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, e nós não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, mas temos de utilizar e temos de pegar naquilo que eram os projetos existentes e aquilo que são as intenções que têm vindo a ser reafirmadas, porque não podemos esquecer o seguinte, que é muito engraçado, aliás, no Museu Nacional Ferroviário, no entroncamento, há esse mapa, mas eu encontrei-o ontem a pesquisar algumas coisas para esta nossa conversa, encontrei esse mesmo mapa que é a evolução do caminho de ferro desde a primeira linha inaugurada em 1856 de Lisboa ao Carregado. Claramente que há um crescimento, um aumento, uma construção de novas linhas e ramais até à Primeira República, números redondos, depois durante o Estado Novo muito pouco, e depois entramos numa fase de clara descompressão do território em termos de linhas de caminhos de ferro, entenda-se o que eu quero dizer com esta expressão. Basta dizer que nós chegamos a ter cerca de 3.600 quilómetros de linhas de caminhos de ferro nos anos 90, ou melhor, em 1990, e num prazo de 1 ano e meio, 2 anos, foram reduzidos em 700 quilómetros de linha, ou seja, nos últimos 30 anos, 35 anos, houve um enorme investimento na rodovia, a Margarida Maris fez referência a isso também, houve um enorme investimento na rodovia, em detrimento da ferrovia, por muitas intenções que houvesse, mas de facto houve um menor investimento na ferrovia. Hoje, os anúncios que temos, os anúncios políticos que temos ao mais alto nível, é efetivamente do retomar de um interesse e da aposta e do investimento na ferrovia. Portanto, há aqui claramente notícias interessantes que esperemos que sejam e já temos alguns sinais, algumas evidências, elas foram referidas agora, algumas evidências disso. É claro, nós também não podemos esquecer, quando falamos na ferrovia, nós estamos a falar de investimentos que, iniciando-se hoje, nós vamos vê-los efetivamente daqui a vários anos. Quer dizer, são investimentos imensos, é das áreas em que o investimento é maior e o retorno é mais lento, mas é preciso iniciar, é preciso dar força a esses mesmos investimentos para que nós obtenhamos os resultados pretendidos. Voltando à intervenção e ao ponto que eu estava a referir, que foi referido pela Margarida Maris. Tomei boa nota que disse que a população, sobretudo por causa do IP4 e do túnel do Marão em particular, mas isso já é muito recente, a população desinteressou-se pelo uso do comboio. E é um ponto, quer dizer, as coisas aconteceram de tal maneira, em termos do desinvestimento nas linhas, da comodidade ou da menor comodidade do próprio serviço, dos horários, tudo isso, e depois, portanto, de certa maneira, a Margarida disse isso muito bem, perdeu-se a população para o caminho de ferro. E eu acho que este é um dos principais pontos. É preciso voltar a ganhar a população para o caminho de ferro. Porque muitas vezes, e todos os estudos e todos os trabalhos, a Ferrovia 2020, enfim, o trabalho que foi feito em 2016, se não erro, 2016, exatamente, pela IP Linha do Douro, trouxe Irmezinho de Barca d'Alva e ligação a Salamanca, análise das intervenções na infraestrutura ferroviária. Vale a pena ler as conclusões que estão disponíveis, estão facilmente acessíveis, em que claramente aí é afirmado em 2016, portanto não foi há 10 anos ou há 15 anos, claramente é reafirmado o interesse estratégico na ligação ao Ava-Salamanca, portanto não é apenas ao Douro, a importância de aumentar o Interland de Leixões, portanto tudo isto é afirmado, muitas outras coisas, agora temos pouco tempo, portanto não vou amassá-los com isso, resumiria desta forma, isto é afirmado pela empresa que tem por missão o desenvolvimento das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, isto é afirmado num estudo apresentado em
2016. Portanto, há esperança. Obviamente que a situação neste momento é complicada, mas deixem-me só voltar a um ponto que eu estava a referir, e depois mudei a agulha, que é, nós temos falado, sobretudo, e até mesmo institucionalmente, todo o trabalho, todas as referências, tudo tem sido referido em função da sazonalidade, ou seja, da importância da linha para o turismo, da importância da linha até para as mercadorias, mas sobretudo para o turismo. Eu penso que, por muito importante que seja, e é a ligação ao turismo, e isto é de importância estratégica para o Douro, a meu ver, e podemos ver isto em várias linhas, enfim, no Douro propriamente dito, mas na ligação também na ligação ibérica, por muito importante que isto seja, não é turismo que lhe dá estabilidade, sobretudo nos tempos que correm. E a propósito dos tempos que correm e das dúvidas existentes relativamente, enfim, nesta situação pós-pandemia, em que todos nos questionamos o que é que vai ser o futuro, como é que as coisas vão correr, eu tenho tido bastantes conversas nas últimas semanas, e agora já não por causa desta nossa conversa, com muitos dos operadores do Douro, ligados ao turismo, ligados à navegação, e uma das coisas em que eles são unânimes é que estão surpreendidos com a recuperação para este ano do turismo, de qual turismo? Do turismo português. Ou seja, há aqui uma oportunidade para reganhar o turismo. Onde é que isto liga à linha de caminho de ferro? Uma das coisas em que várias pessoas com quem eu falei são unânimes é que fazer uma viagem de barco, ninguém sobe, ou muito poucas pessoas sobem e descem simultaneamente o rio. Sobem de barco e voltam normalmente de caminhonete ou vice-versa. Os bilhetes, eu não tinha, confesso que não tinha essa ideia. Se a ligação de ida ou de regresso for feita por comboio, e a Margarida há bocadinho fez referência, não vou repetir, à questão do tempo que demora uma viagem e outra, os bilhetes são vendidos mais caro. Ou seja, a ferrovia é um complemento para a navegação fluvial, agora já estamos no turismo, bem entendido, para a navegação fluvial, muito importante, e gostaria de sublinhar este ponto. Gostaria de reiterar também um outro aspecto, que é preciso ganhar ou reganhar a população para a ferrovia. Os passos estão a ser dados, o Pedro Moreira indicou todo o trabalho que está a ser feito e com resultados muito rápidos, extraordinariamente rápidos, a meu ver. Enfim, um outro ponto que eu ligava já, e pegando numa frase de há pouco do Alberto Aroso, de facto, eu também concordo que os vinhedos e o comboio, tal como as montanhas e o rio, são parte da identidade do Douro. E é essa identidade que a Unesco classificou como património cultural evolutivo e vivo. Ou seja, aquilo que todos nós pretendemos não é ter no Douro um museu, algo estático, mas algo vivo com a atividade económica e com o comboio também, como com todas as outras atividades económicas, sabendo nós, e não posso deixar de fazer essa referência, como é evidente, a importância absolutamente crucial, fundamental, que eu ia dizer o vinho, mas não é apenas o vinho, é a vinha e o vinho, e há que separar as duas coisas, tem numa região como o Douro, sem as quais vinha e vinho não teria, e a interação entre a natureza e o homem, a classificação da Unesco não teria acontecido. Penso que estamos todos de acordo em relação a isso. Muito bem, muito obrigado pela sua interação. Notável e muito interessante. Nós também achamos que a linha do Douro é património mundial e como tal deveria ser considerada. Vou fazer uma pequena ronda novamente a todos, usando também aqui e acolá alguns comentários que me foram deixando e que estão aqui no chat e que agradeço.
por favor, utilizem-no para fazerem mais perguntas e se tivermos tempo para ouvir as pessoas que vos falam aqui hoje, pois com certeza não o deixaremos de fazer. Ao Sr. Engenheiro Pedro Moreira, queria aproveitar 2 comentários que foram feitos para lhe lançar um desafio. Eu já fiz o Glacier Express, uma viagem absolutamente notável na Suíça, e gastronomia e comboios é uma coisa que funciona lindamente, eu posso lhe garantir. A CP não tem essa capacidade, essa coragem de sair dos carris e levar as pessoas aos restaurantes e tentar articular-se com os agentes locais no sentido de oferecer um produto mais completo, mais diferente, mais autêntico também a quem utiliza a linha de caminho de ferro. Questão número 1. Também uma nota produzida pelo Luís Almeida, que eu reproduzo de cabeça e, portanto, se calhar com erros. Estamos a focar-nos muito nesta perspectiva turística, mas como disse a doutora Margarida Mariz e também o Dr. Manuel Cabral, é necessário ganhar as pessoas para a ferrovia. Não é possível pensar em melhorar as articulações que a ferrovia, que a linha do Douro tem com outras linhas, com outras ligações, nomeadamente os comboios do eixo Braga-Porto, Porto-Lisboa e Faro. E por outro lado, vimos há meia dúzia de dias notícias recentes que se estavam a fazer manobras de ensaios para começar a transportar minério de Moncorvo pela linha férrea. Portanto, essa dimensão que vai para além da dimensão turística não representa também oportunidades para a viabilização económica da operação, Sr. Engenheiro Pedro Moreira? Relativamente a sair de termos um serviço que vá para além do transporte dos passageiros, sim, estamos plenamente de acordo. Aliás, esse foi, como disse, um dos principais temas de hoje. Há uma série de serviços para os quais nós não estamos diretamente vocacionados, somos bons em algumas áreas, mas outras não. E também não temos conhecimento com rigor exatamente dos fluxos turísticos que despertam interesse, não é, da maioria das pessoas que nos visitam. Daí também que esta parceria que queremos fazer com o turismo do Porto e Norte surge precisamente nesse sentido, de oferecer um serviço integrado que tenha a viagem e que essa viagem possa ir para além do serviço de transporte em si, e este serviço de transporte já é bom porque já tem uma paisagem fantástica como existem muito poucas, mas queríamos ter uma série de serviços que tivessem já ligações a restaurantes, a quintas, que pudessem permitir com alguns pacotes que o turista possa ficar em uma determinada quinta. O enoturismo também é inevitável, não é? Que esteja ligado também a um dos pacotes. Por acaso temos alguns serviços como as vindimas, ligado neste momento que se aproxima uma vez mais a época das vindimas, também já estamos a estudar serviços dessa natureza novamente. Há uma série de produtos, mas pensamos que os devemos fazer de forma integrada com agências de turismo e outras empresas, porque cada vez mais, falando agora de turismo, procura-se um serviço integrado, único e não apenas a viagem. Muitos dos turistas querem uma experiência e a experiência não é só a viagem, vai muito para além disso, não é? E daí começamos, isto é muito recente, ainda a pena não tenho neste momento alguns pacotes disponíveis que possa falar com rigor, até porque hoje foi a primeira reunião que tivemos com o turismo de Porto e Norte e foram trocados contactos, precisamente discutiu-se apenas, digo, ideias muito alto nível, ou um brainstorming de uma série de ideias super interessantes para o Douro, mas agora queríamos aprofundar quais são as potencialidades e quais são aqueles serviços que melhor se enquadram com a região.
e também com os potenciais da região, não só nos serviços propriamente ditos, mas também como forma de potenciarmos economicamente as regiões que têm exatamente capacidades para ou têm outro tipo de produtos, para além das viagens, para além das vistas fantásticas sobre o Douro. Esse é um assunto que penso também a muito breve prazo vamos ter uma série de alterações muito interessantes para o Douro, com uma oferta diversificada e muito diferente daquela que tínhamos até então. Relativamente às ligações, posso dizer que a nossa área de operações e comercial tem estado a estudar otimização de serviços. Há estudos que prevêem não só a otimização dos horários em cada uma das linhas, mas precisamente também melhorarem as ligações que existem entre outras linhas. Como podem imaginar, é um trabalho que tem alguma complexidade e depois não só pelo estudo em si, mas depois também, porque às vezes ao mexermos num horário estamos a mexer quase no país inteiro, porque depois quando estamos a falar em ligações, isto é elevada complexidade. Para além de que depois temos que nos adaptar aos canais que existem nas infraestruturas, que em linhas que são de via única passam a ter uma complexidade maior, não é? As restrições são outras também, mas penso também para breve podemos ter algumas alterações também a esse nível. E por último, relativamente ao minério, nós neste momento, desde a privatização da CP Carga, sim, deixamos de ter transporte de mercadoria. Neste momento o nosso serviço é exclusivamente de passageiros. O que podemos referir é que, obviamente, do ponto de vista de infraestruturas, terá interesse, porque potencia a utilização dessas infraestruturas, mas pode criar também alguns constrangimentos, porque, como digo, é uma linha de via única, uma parte substancial do trajeto, na conjugação entre o serviço comercial e o transporte de mercadorias. E pronto, e por último também queria agradecer também a intervenção da professora de História Margarida Mariz e queria esclarecer que relativamente ao assunto do ar-condicionado, que este não está previsto nesta fase inicial. Nós estamos a recuperar aquelas carruagens que viajou e que são de elevado conforto, como disse, elas foram remodeladas recentemente. Vamos ter no total, esperamos no fim deste ano e princípio do próximo ano, um total de 19 carruagens como aquelas. Tivemos uma preocupação acrescida porque as queixas principais incidiam sobre o sistema de aquecimento, que sendo muito antigo, tivemos que remodelar, compramos sistemas de aquecimento novos e tivemos esse cuidado, porque nas viagens no inverno, de facto, criavam um grande desconforto aos passageiros. Sim. E estas carruagens originalmente não tinham ar-condicionado, mas têm uma vantagem, permite abrir o vidro praticamente todo. Pois. E é interessante que nós, numa viagem, salvo erro, no dia 28 de maio, até tínhamos algum calor aí no Douro, fizemos também a inauguração de uma carruagem que recuperamos recentemente, que é uma carruagem VIP, que está equipada de forma diferente das outras, tem uma sala de reuniões grande. Nós, inclusive, o Conselho de Administração da CP fez uma reunião a bordo, e é uma carruagem climatizada, ou seja, tem ar-condicionado. E nessa carruagem, nós viajamos no Douro numa carruagem climatizada, acoplada a um comboio com carruagem Schindler, e posso dizer que uma série de colegas da CP que também viajaram e que tinham também muita ideia que é muito mais confortável viajar numa carruagem com ar-condicionado. Quando nós fizemos um intervalo e passamos para uma carruagem Schindler com os vidros abertos, todas as pessoas estavam a dizer que era mais confortável viajarem com ar-condicionado, mudaram de repente de ideias, não, é muito mais agradável com a janela aberta num dia quente, porque há uma grande deslocação de ar, permite desfrutar muito da paisagem e torna-se uma experiência de facto diferente, porque antigamente a maioria dos comboios permitiam abrir a janela, hoje temos muito poucos, e este, para além de ser muito confortável, tem essa particularidade também. Pelo menos nesta primeira fase, na remodelação destas 19 carruagens, e como a adaptação do ar-condicionado é complexa para uma carruagem que não está preparada de raiz,
não está previsto fazê-lo, não significa que no futuro, depois de termos todas as carruagens remodeladas, uma pessoa possa pensar em alguns upgrades, e esse, obviamente, que pode também ser sujeito à avaliação. Queria prestar esse esclarecimento também. Obrigadíssimo. Muito bem, muito obrigado por essas notas. Eu tinha uma sugestão, e desculpe o abuso, eu hesitei Sim. aqui em fazer este desafio, mas tenho-me lembrado que impacto é que poderia ter no aumento da receita, nomeadamente de receitas do turismo, e num ano cruzeiro, numa situação de cruzeiro, e não propriamente neste tempo de turismo ainda existente, mas o que é que poderia representar em termos de investimento comprar durante 2 ou 3 ou 6 meses a frontaria da Estação de São Bento para colocar um painel de 30 metros por 40 metros com uma fotografia bonita do Douro, e deixar só que os turistas olhassem para aquilo e dissessem: olha, temos que visitar isto. Sim. Se calhar o custo seria muito pequeno e o impacto seria muito grande. Fica aqui uma ideia um bocadinho Sim. tola, mas não pensámos de facto num cartaz, e também dessa dimensão pelo menos não pensámos, não faço ideia do custo, tínhamos que pedir, porque como sabe agora as estações a sua gestão e a propriedade está entregue às infraestruturas de Portugal. Nós somos um utilizador da estação, não obstante, não pensando num cartaz dessa dimensão, estamos de facto a desenvolver cartazes para promoverem a linha do Douro, para os quais já existe um esboço e que a área comercial da CP hoje fez a primeira apresentação, a primeira aproximação, e queremos promoverem a linha do Douro a partir desta alteração também da oferta comercial que falei no início, com a utilização destas carruagens, agora de forma regular, não é? Também, e queremos fazê-lo sim nas estações, queremos fazê-lo também nas redes sociais e quem sabe, nomeadamente se for execuível, também nos canais televisivos. O Douro tem paisagens fantásticas, este ano prevê-se que a maioria dos portugueses passe férias no nosso país, porque há sempre estes receios de viajarem, e tendo menores fluxos de turistas, podemos tentar potenciar mais a região para quem não a conhece. Há muita gente que não conhece o Douro, das regiões centro, de Lisboa, do sul, e pode ser uma forma, até porque nós tínhamos feedback do Dr. Luís Pedro Martins, que os hotéis no interior do país, nomeadamente no Douro, estão a ter uma procura muito superior àquela que os hotéis no litoral, nomeadamente no Porto, estão a ter. Ou seja, houve aqui uma inversão, porque as pessoas estão a procurar locais mais pacatos, afastando-se das grandes massas de população, e isso pode ser este ano também uma oportunidade para tentarmos potenciar o Douro. Muito bem, eu faço muita questão de que nós mantenhamos o horário e não nos desviemos muito. Sim. Seguramente alguns minutos serão necessários. Eu fazia uma série de perguntas rápidas ao Sr. Engenheiro Alberto Aroso, e que me têm sido aqui colocadas no chat. A primeira delas é a seguinte: a rodovia excessiva com portagens garantidas. Isto custa muito dinheiro ao país. Nós temos dinheiro para isso e, para além disso, recuperar a linha do Douro. Falou entre 200 e 260 milhões de euros. Há números maiores que apontam para cerca de 500 milhões de euros, ainda que financiáveis ou passíveis de serem financiados por fundos comunitários, mas temos dinheiro para pagar isto. Por outro lado, temos capacidade, a linha do Douro na sua configuração atual e com este nível de investimento consegue escoar o minério de Moncorvo, fala-se de 1.400 toneladas por dia. Isto é possível? É compatível com o estado atual da linha?
E por último, também tinha uma pergunta muito rápida, peço-lhe que seja sintético. Nesta questão da linha do Douro, uma das frases que eu mais tenho ouvido é: isto não acontece porque Espanha não quer. É essa a sua visão, Sr. Engenheiro, que Espanha não quer? Vamos começar primeiro pela questão das autoestradas e do se temos ou não dinheiro para investir em linha de Douro. De facto, o documento da Comunidade Europeia refere um valor superior a 500 milhões de euros, que engloba o lado português e o lado espanhol. Eu não sei quais são os pressupostos, com certeza que tem os pressupostos. Da minha opinião pessoal, e dentro daquilo que é o benchmarking com trabalhos idênticos em Espanha, de facto, a minha experiência diria que anda na ordem dos 200 a 260 milhões de euros. Agora, a questão de haver dinheiro ou não. Realmente, no relatório, a Comunidade Europeia assume que tem apoios para as 49 ligações que considerou prioritárias, 49, penso 49, 48, e tudo depende do que é que a linha do Douro vai representar para a região. Porque se a linha do Douro, do ponto de vista socioeconómico e de coesão territorial, trouxer uma mais-valia económica para a região, o país tem dinheiro. O problema é quando são projetos que não têm. Mas, na realidade, o Douro, fruto daquilo que representa, e que todos, no fundo, todos quer o engenheiro Pedro Moreira, quer o Dr. Manuel Vaz Cabral, disseram, e a própria professora Margarida Maris, a região tem um potencial turístico e de desenvolvimento muito grande. Portanto, no fundo, a linha do Douro acaba por ser uma via de comunicação, é um facilitador económico que vai ser estruturante para a região. Portanto, vai criar valor na região. Relativamente, e para ser rápido, relativamente à percepção de Espanha e Portugal. Durante muitos anos ouvia-se dizer que era Portugal que não queria e Espanha insistia, contrário. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir, não. Depois começou-se a dizer o contrário. Eu acho que pela primeira vez estamos quase todos em sintonia, Portugal e Espanha. Há um interesse do lado espanhol, poderá ainda não ser muito evidente, há um interesse do lado português. Eu penso que todo o trabalho que for feito, entretanto, até à próxima Cimeira Ibérica, que está prevista para o final de setembro, início de outubro, penso que aí finalmente se poderá ter a percepção exata do quão interessado também está a Espanha e o próprio Portugal, porque do ponto de vista político tem que haver vontade dos dois países, e penso que a próxima cimeira já poderá ser determinante para o sucesso desta reabertura, que é tão importante quer para Portugal, quer para a Espanha, para ambos os países. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Também, continuando com esta ronda, dirijo-me à professora, e na sua qualidade de professora, enfim, alguns poucos anos professora, jovem, muito jovem ainda, queria-lhe pedir a sua opinião sobre a questão da demografia e sobre a questão dos jovens na região de Mercado do Douro. Temos números que são muito, muito maus, um decréscimo da população de 210 mil habitantes para 190 mil habitantes desde 2001 até à data, um índice de envelhecimento que é 50% maior que o índice de envelhecimento nacional, que já de si é o segundo ou terceiro pior do mundo. Os jovens desaparecem da região a um ritmo superior àquilo que o resto da população desaparece. Como é que vê a questão da demografia e a questão da atratividade da região para os jovens enfim, nesse aspecto, o que é que a linha do Douro pode ser para ajudar para atrair jovens? Exato. Muito obrigada pela oportunidade de me falar, de eu poder também falar do que é a minha experiência docente aqui na região, porque só para terem uma ideia, há cerca de 5 anos, na nossa escola, no agrupamento de Carraseda de Anciães, tivemos uma única turma de 5º ano, ou seja, não chegavam a 20 alunos com 10 anos de idade,
no Conselho de Carraseda de Anciães. Eu acho que foi realmente o momento mais dramático em que nós nos apercebemos em que a quebra demográfica tinha chegado mesmo abaixo. Portanto, reparem que é num concelho desta dimensão haver nem 20 crianças a frequentarem o 5º ano de escolaridade. Eu acho que nós na escola, e eu acho que aqui tenho que fazer as honras também à Liga, tem tido um conjunto de dinâmicas importantíssimas para chamar a atenção aos jovens do que é a maravilha do Alto Douro Vinheteiro Património Mundial. E eu acho que esta ação pedagógica tem sido muito regular, muito presente, e é fundamental que a educação sobre o Douro, e aliás a UTAD também está de parabéns porque tem promovido os cursos de formação para professores exatamente sobre a preservação do Douro. Portanto, está-se a fazer todo um trabalho educativo no sentido de fazer os jovens perceber o potencial inacreditável que esta região tem. Porque se o número de alunos é gradualmente maior, não é? Para o ano, este ano tivemos 2 turmas de 5º ano e para o ano estamos a contar com 3, portanto quer dizer que nós temos aqui um ligeiro crescimento, muito tímido, mas que sim senhora, que está a acontecer. O importante é fazer os jovens perceber que o Douro é um recurso importantíssimo para se fixarem aqui. Foi extremamente polémica a construção da barragem, mas nós temos que encarar que agora as coisas está feito e que há que tirar proveito de uma situação que foi muito dolorosa para nós, habitantes aqui do concelho, como toda a gente sabe, não é? E que se pretendia realmente que funcionasse como uma mais-valia. Ora, tudo isto é um processo muito longo. Demorado, a educação nada se faz rapidamente, não é? Mas eu acho que tem que haver realmente, tem que se continuar de uma forma firme, clara, a investir na educação da população ribeirinha do Douro, no sentido de a perspectivar como uma mais-valia, não é? E dentro desta educação há um fator importantíssimo, que é o ecológico, não é? Que é o ambiental, que os jovens estão realmente a ser muito sensibilizados e que é aproveitar tudo isto para criarmos realmente uma nova geração de pensadores que pensem realmente no comboio como uma alternativa ecológica e funcional para realmente usarem esta região como uma riqueza para si. Eu só queria aproveitar a oportunidade, Sr. Engenheiro Pedro Moreira, gostei imenso de ouvir, então fiquei curiosíssima com essas ideias interessantes que vêm aí para o Douro. Espero que também englobem a parte da educação. Eu estou a puxar a brasa à minha sardinha. Mas digo-lhe, realmente as janelas abertas é mesmo uma experiência radical. E repare numa coisa, o utilizador da região, quando vai ao Porto, se dirige de manhã e regressa à tarde, é normalmente um utilizador que foi ao médico, que foi resolver um problema. E se eu lhe disser que vir do dentista com uma dor de dentes, com os cabelos ao vento, as janelas todas abertas,
Senhor engenheiro, é uma experiência que realmente vale a pena, mas que nem sempre é a melhor. Portanto, fico contente por saber que isso está no horizonte e que essas carruagens climatizadas também estão a ser projetadas. É uma boa notícia. Não sei se tem alguma questão em relação... Sim. Muito obrigado, muito obrigado. Eu iria terminar esta segunda ronda com o Dr. Manuel Novaes Cabral. Parece óbvio e resulta óbvio aquilo que podem ser vantagens da ferrovia para a região do Mercado do Douro, do ponto de vista da coesão, do reforço da coesão, do ponto de vista da alavancagem económica que pode trazer para uma região que está deprimida, até do ponto de vista económico, no próprio contribuição para a descarbonização da economia. Sabemos que o transporte ferroviário impacta cerca de 3,5 vezes menos daquilo que é o transporte rodoviário. Portanto, enfim, falamos daquilo que a linha pode fazer pelo Douro. A pergunta que lhe faço um bocadinho como o Kennedy fez é, sabendo nós o que é que a ferrovia pode fazer pela região, o que é que a região e particularmente os seus atores políticos, a sociedade civil, pode fazer mais por esta causa. Nós, desde já, e para terminar a minha intervenção, nós estaremos lá no dia 16 de julho, na Assembleia da República, às 14 horas, muito determinados em causar uma impressão o mais forte possível na Comissão Parlamentar, no sentido de mostrar a bondade daquilo que é a nossa proposta. Mas não é só isto, naturalmente, persistente, multilateral, para que esta causa avance. Mas pergunto-lhe, Sr. Doutor, o que é que acha que a região pode fazer pela linha? Conversar e entender-se. Eu acho que o Dr. António Filipe me está a tratar assim muito formalmente, deve ser assim, mas deve ser assim, eu agradeço. Eu acho que ele sabia exatamente o que é que eu ia responder a isto. O que é necessário que a região faça é encontrar bons aliados, e esses aliados não são só aqueles que estão no interior da região, são sobretudo, ou são muito, aqueles que estão fora da região, quer em Portugal, quer na União Europeia, e há bocado o Alberto Aroso fez referência ao trabalho feito pela União Europeia nesse sentido, que apontava exatamente para a importância da linha do Douro, e portanto haverá uma disponibilidade da União Europeia no sentido de apoiar essa recuperação, mas o que a região tem de fazer é estudar bem, aliás, como em geral, quando temos um problema e precisamos de resolvê-lo, estudar bem o problema, ver os prós e os contras, encontrar os consensos possíveis, porque nós não nos entendemos em tudo, não temos que estar de acordo em tudo, isso é outra coisa, enfim, é uma pecha nacional, mas mais nos sítios do que de outros, não temos que estar de acordo em tudo, mas temos de nos entender, perceber quais são os grandes eixos que temos de trilhar e atuar. De facto, o Sr. Presidente da Liga, o Dr. António Filipe, fez referência, estava a referir em especial à petição pública. É um momento em que muita gente se une em torno de um objetivo, em torno de um objetivo concreto, e esta é uma das formas de fazer as coisas. A região tem atores importantes, a região tem muita facilidade por razões históricas, culturais, económicas, tem muita facilidade em procurar e em encontrar aliados nas suas várias causas, aliados que não são necessariamente do Douro, só que nem sempre faz isso, porque se o entendimento é difícil dentro de casa, quanto mais fora de casa. Mas é este o trabalho que nós temos, de fazer, e este processo, este diálogo, estas conversas às quintas,
ou nas quintas do Douro, é um bom exemplo disso. Portanto, conversar muito, encontrar os problemas, debater, ver quais são as linhas de continuidade, aquilo em que nos entendemos e trabalhar dentro disso. Essa é a linha. Obviamente que aqui, repito, a questão, ou melhor, os aliados europeus são absolutamente determinantes e Espanha é determinante também neste processo, se efetivamente se entende que a ligação à Espanha é importante. Muito bem, acho que foi uma nota final excelente, que captura realmente aquilo que é o sentido de muitos. Nós temos que nos aliar, temos que nos juntar, temos que continuar a conversar, temos que juntar-nos aos poderosos, aqueles que podem decidir. Nesse sentido, Bruxelas e as conversas que podemos ter com o governo espanhol são absolutamente fundamentais, entre governos, entre associações, entre atores da sociedade civil, e pedindo muita desculpa por estes 8 minutos ou 7 minutos de atraso na hora final da nossa conversa. Eu não tenho dúvida que estarão a mim para agradecer aos intervenientes, ao que falaram, às vários contributos que tiveram, em sentidos muito diversos, mas muito interessantes, e que seguramente foram muito bem recebidos por todos aqueles que estiveram aqui presentes. Aqueles que fizeram o favor de se juntar a nós, muito obrigado também. Até breve. A Liga continuará a manter este contacto com as pessoas, não podendo ser de outra maneira, será desta forma, mas não deixará de o fazer. Um abraço para todos, muito obrigado, até breve, e um abraço e um obrigado especial àqueles que hoje perderam um pouquinho do seu tempo para virem até aqui a este ponto de encontro. Um abraço para todos.